Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Sabe por que eu esfrego a mão assim? É para aquecer o cérebro. Mão quente, para aquecer o cérebro, para fazer ele funcionar, para fazer ele obedecer minha alma e meu espírito. Hoje, então, 13 de junho, sexta-feira, nós vamos ver, então, o capítulo 13 de Provérbios. Então vamos lá para aprender mais um dia, para aprender mais alguma coisa importante daquilo que Deus deixou para nós, né? Agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos fez, que Ele nos deu a vida. Esse é o dia mais importante que você tem, porque esse é o único dia que você tem, né? O ontem já passou, ficou para trás, e o amanhã ele não existe, ele nunca chega o amanhã. É sempre o hoje, tá? Então, hoje é que você tem que fazer o que precisa fazer. É hoje que você tem que se levantar. É hoje que você tem que batalhar. É hoje que você tem que fazer o que deve ser feito, né? Para você vencer os males do mundo, vencer a procrastinação, vencer o comodismo, né? Então, vamos lá? Olha como ele começa. Praticamente igual ao 12 onde começou, né? Filho sensato aceita a correção do pai. Filho insolente não escuta a repreensão. Se você não escuta a repreensão do pai, né, se você é um filho insolente, um filho tolo, se você não escuta a repreensão das pessoas que já passaram por dificuldades como você e se superaram, e você não quer dar ouvido, você vai sofrer mais, né? Você vai sofrer mais. Na vida nós precisamos ter as pessoas e buscar as pessoas que têm a chave, sabe? Muitas vezes nós precisamos de uma chave, né? Nós temos nossa vida é um quebra-cabeça. E muitas peças do quebra-cabeça estão nas pessoas que podem nos orientar, que podem nos ajudar, né? Então o outro, eu preciso do outro. Lembra que eu dizia ontem? Nós precisamos um dos outros. Porque cada um de nós é uma peça do quebra-cabeça de cada um, né? Então, se você aceita a repreensão, se você aceita a correção, você vai sofrer menos, você vai ter menos dificuldade para vencer na vida, porque a gente precisa estar em constante respeito, temor a Deus e também estar junto com as pessoas para que a gente possa caminhar melhor, né? Então, sempre buscando a correção, buscando se ser um coração aprendiz, né? Ser um coração quebrantável, que aceita a correção, que aceita mudar de rota, né? Então vamos lá, o versículo 2. O homem se alimenta com aquilo que fala, mas o ventre dos injustos se alimenta de violência. Percebe aqui? Cuidado, lembra que a gente sempre fala, cuidado do que a gente fala, né? Porque a boca, ela fala porque o coração tá cheio. Então o homem sensato, ele vai se alimentar daquilo que ele fala. E veja, lembra quando eu disse, pare de contar histórias, que histórias você está contando para você mesmo? Quando você conta histórias para você, você acredita naquelas historinhas que você está contando. E você acaba se deixando levar pelas suas histórias. Então que história você está contando para você mesmo? Você está contando história de superação ou histórias de devastação, de sofrimento, de vitimismo, né? De não merecimento, né? Lembra que nós somos filhos do Criador, imagem e semelhança. Então, não temos o que temer. Ele é nosso Pai, Ele nos fez para sermos seus filhos, mas filhos que lutam, filhos que buscam, acima de tudo, ama Ele acima de tudo. E ama aquilo que Ele mais ama. Se a gente amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque Deus ama os seus filhos. E o que Deus mais ama são os seus filhos. Então, se nós amarmos a nós e os nossos irmãos, nós estaremos bem com Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer, buscar cada dia mais. Quem vigia a própria boca, conserva a vida. Quem solta a língua, caminha para a ruína. Cuidado com o que você fala. Sua palavra está servindo para quê? Para edificar, né? Ou para destruir, né? O que está a sua palavra? O que sai da sua boca? É edificante? Ou não?
Então, cuidado com aquilo que a gente está falando, porque aquilo que a gente está falando volta pra gente, faz, né? É aquilo que eu falei, a gente acaba contando as histórias. Se você está falando mal de alguém, isso aí vai estar voltando para você mesmo, né? Vai estar te prejudicando, vai estar te fazendo mal. Então vamos lá. O preguiçoso muito quer e nada tem, mas o trabalhador satisfaz o apetite. Lógico. Lembra quando eu disse que a gente... Vou baixar o som aqui, tá muito alto. O preguiçoso muito quer e nada tem, né? Mas o trabalhador satisfaz o apetite. Ou seja, quanto mais eu fico me lamuriando, quanto menos eu busco fazer aquilo que Deus me propôs a fazer. Ou seja, dentro de mim tem tudo que eu preciso para prosperar. O que é prosperidade? Ontem eu dizia que prosperidade é natural. O que é natural? Uma árvore, ela prospera. Por quê? Porque ela nasce, ela é uma semente que você plantar em bom terreno. Por isso que Jesus falava muito em parábola de semente e terreno. Se você plantar a sua semente num bom terreno, ou seja, se você plantar também uma árvore em bom terreno, ela vai frutificar, ela vai crescer. Primeiro vai romper a semente, né? Ela vai romper, depois ela vai começar a crescer. Primeiro ela vai criar as raízes, depois ela vai começar a crescer, crescer, crescer e vai dar os frutos. E assim somos nós. A árvore é natural. Plantou ela lá em terreno bom, mas primeiro eu preciso o quê? Eu preciso plantar. Eu não vou colher se eu não semear. Eu vou colher o quê? Aquilo que eu não semeei. Coisas ruins só, né? Se eu não planto nada de bom, vou colher o que eu vou colher? Então a árvore você precisa plantar. Então, mas ela depois ela faz o que precisa ser feito, é natural. E você também, Deus deu a semente da prosperidade dentro da gente, né? Então essa semente nós precisamos plantar ela em bom terreno. E o bom terreno é o nosso coração. O que o nosso coração tem? O que tem dentro do nosso coração? Tem ódio, tem rancor, tem falta de perdão. Então se nós temos o nosso coração sujo, nós não vamos frutificar. Nós não vamos prosperar. Percebe? Porque é natural. Mas Deus precisa, você precisa estar em sintonia com Deus para que o nosso coração possa ter amor, né? Esteja limpo, para que Deus possa transbordar dentro dele, né? Como é que eu vou me encher da palavra de Deus se meu coração está cheio de amargura, cheio de sofrimento, cheio de angústia, cheio de falta de perdão? Jesus dizia tanto que nós precisamos perdoar. Aí chegou uma hora que ele falou, Senhor, eu preciso perdoar 7 vezes. Aí Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Então a gente precisa perdoar sempre. Isso significa que nós precisamos perdoar sempre. Por quê? Porque é do coração que brota tudo o resto. Lembra que eu dizia que a mente, o nosso cérebro, é matéria. E ele obedece à nossa alma. E a nossa alma vem do sentimento do nosso coração. Primeiro eu sinto, para depois o cérebro agir. Então o sentimento vem da alma, né? Então se o sentimento vem da alma, o meu cérebro é obrigado a aceitar. E se o meu sentimento é só ruim, o cérebro vai aceitar. Mas se os meus sentimentos são bons, a gente vai aceitar. Então percebe? Tudo aquilo que eu busco fazer, não resistir, né? Buscar ser próspero, buscar fazer o que é natural da natureza. Nós somos a natureza. Deus, nós fazemos parte, nós somos o todo. Assim como a árvore nós também somos. Porque nós somos todos, todos compomos aquilo que Deus criou, o céu e a terra e os seus filhos. Nós todos somos um. Nós e o universo somos um. Né? Mas nós somos filhos. Muito bem. O justo detesta a mentira, mas o injusto calunia e difama. O que você tem feito? Né? Você tem agido justamente? Ou você tem falado assim, mas é só essa coisinha, não dá nada, né? É só uma coisinha aqui que eu tô pegando, é uma canetinha só, é uma borrachinha só, né? A criança chega da escola, ela veio com uma borracha que não é dela, veio com uma caneta que não é dela, e a mãe pergunta, de quem é? Mamãe, tava na sala de aula lá, eu peguei. Mas se tava na sala de aula, é de alguém, tem dono. Mas uma caneta, uma borrachinha, o que é isso? Começa por aí, tá? É de pequeno que você conserta a criança e aí você ensina ela para os bons caminhos. Então, nunca deixe a criança se desviar. E você também. Não suborne,
não cometa injustiça, não cometa injustiça. Faça aquilo que deve ser feito, porque senão você vai sofrer as consequências no futuro. Tá? Olha aqui, ó. A justiça guarda o homem íntegro, mas o pecado arruina o injusto. É o que nós falamos. Muitos se fingem de ricos e nada têm. Outros parecem pobres e possuem muitos bens. Aqui está uma coisa muito bacana. Muitos se fingem de ricos e nada têm. Aí você acha assim o bom, né? Ah, eu tô aqui, tô de boa, vivendo com o que eu tenho, né? Ou seja, tá acomodado. Ah, eu tenho meu salarinho ali, tá bom demais, não preciso mudar, não preciso melhorar. Aí o outro tá movimentando, e aí você tá lá dormindo, acordando mais tarde, não tá nem aí pra coisa, né? Não procura conhecimento, não procura sabedoria. E aí você tem aquilo ali para se manter. De repente, o seu amigo que não tinha nada, ele começa a despertar, ele começa a buscar conhecimento, ele começa a buscar fazer cursos, ele começa a buscar pessoas, né? Fazer network com as pessoas, se comunicar com pessoas. E aí ele começa a crescer, devagarinho, ele tá ali. E você lá dormindo, de boa, né? E ele começa a se despontar. Aí você olha pra ele e fala assim: nossa, que sorte que o cara teve, né? Que sorte. Sorte. A sorte não pega ninguém parado, a sorte não pega ninguém dormindo. E sorte só tem aquele que faz, que ele busca. Aquele que caminha, aquele que não faz, não fica dormindo, aquele que não cochila, é aquele que levanta cedo, é aquele que levanta antes da hora que todo mundo levanta. Que ele tem, lembra que eu falei, se você levantar 2 horas mais cedo, ou seja, se você levantar tipo 5 horas, daqueles que levantam às 6, você ganhou 1 hora. E daqueles que levantam às 7, por exemplo, você ganhou 2 horas. Você tem 2 horas a mais no seu dia para você fazer aquilo que você foi destinado para fazer, aquilo que Deus te chamou para fazer, porque você é filho e Deus te chamou você com um propósito de ter vida longa, um propósito de ter vida em abundância. E se eu tenho esse propósito, por que eu não estou tendo? Porque eu não estou buscando. Porque eu estou deixando. A fila vai andando, eu estou deixando para outro. E as pessoas vão passando na tua frente. E você vai ficando aí. Aí, de repente, você fica reclamando, lamuriando. E aí, depois, quando você vê a outra pessoa, que é aqui que fala aqui, né? Parecem pobres, mas possuem muitos bens. Aí você fala assim, mas como que essa pessoa não tinha nada e de repente tem tudo isso? Roubou, né? É a primeira coisa que vem na cabeça. Cuidado. Aí você está julgando. Além de você não estar fazendo nada, você está atrapalhando aquele, porque você está falando coisas más da pessoa. A sua língua está proferindo mentiras. Cuidado. Então, faça o que tem que ser feito. Você é filho. Você não nasceu para ficar procrastinando. Você não nasceu para deixar para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Você nasceu para lutar, para batalhar. Você nasceu para ser luz, para iluminar, ser sal, para dar sabor, né? Para dar sede. Ou seja, quando você é sal, o sal, ele dá sabor, mas ele dá sede também. E quanto mais sede eu tenho de buscar entendimento, conhecimento, mais eu vou buscar, mais eu vou me aprofundar, e mais sabedoria, entendimento, conhecimento eu vou tendo. E mais eu vou conseguir as coisas. Gente, é impossível uma pessoa que busca não conseguir. É impossível. E aí na caminhada a gente vai encontrando outras pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho, que são as nossas peças do nosso quebra-cabeça, né? Que vai fazendo aquilo com que a gente precisa. Essas são as pessoas que Deus colocou no momento certo, na hora certa, para que a gente possa caminhar. Mas se eu não estiver em movimento, eu não encontro essas pessoas. Se eu não estiver em movimento, a ação de Deus, a graça de Deus não me pega, porque Deus é movimento. E Ele pega só quem está no caminho, não pega dormindo. Tá bom? O rico paga resgate por sua vida, mas o pobre não sofre ameaças. Aqui a gente poderia dizer assim, a pobreza, a gente sabe que a pobreza, ela não é coisa de Deus, porque Deus não quer a pobreza. Ele ama o pobre, sim, mas Ele não quer a pobreza. E Ele ama o pobre e Ele fica falando pro pobre a todo momento. Vai lá, busca conhecimento, busca entendimento, sai dessa cama, levanta, vai caminhar, né? Vai fazer o que você precisa fazer para você prosperar. Não espere cair do céu. Não espere viver de migalhas do governo.
Por que você está vivendo de migalhas do governo? Você é filho do Criador. Por que você tem que viver de bolsa aqui, bolsa aqui, bolsa ali? Por quê? Você é filho de Deus. Né? Vai batalhar, sai do comodismo. Na comunidade, no município, tem muitos projetos sociais que faz que você cresça. Né? Corte costuras, tem curso de tricô, curso de crochê. Vai fazer alguma coisa para você levantar a verba, você aprender, para você ter conhecimento e você fazer, para você prosperar. Para você prosperar em todo sentido. Você cresce em conhecimento, vai conhecer pessoas, vai fazer ainda render dinheiro para sua casa. Percebe? Então Deus não quer que você viva de migalhas. A migalhas não é coisa de Deus. Né? A pobreza não é coisa de Deus. A pobreza é resistência. A pobreza é coisa do diabo, porque ele quer que você fique na pobreza para que você possa viver lamuriando, reclamando, e reclamação é coisa dele. Não é coisa de Deus. Deus é bênção, é graça, é frutos. Percebe? Então, o rico paga resgate por sua vida. Mesmo que o rico aconteça alguma coisa com ele, ele vai ter, por exemplo, financeiramente, ele vai ter dinheiro para suprir, de repente, alguma coisa que possam roubar, que possam, né, até mesmo, sei lá, um sequestro, Deus me livre e guarde, né? Deus nos livre. Mas você tem condições, por exemplo, de ter uma empresa, de dar emprego para muitas pessoas, de ser luz para muitas pessoas, né? Ou seja, você pode resgatar a sua vida, não só, né, resgata a sua vida. A riqueza faz com que a gente possa enxergar um mundo melhor, possa viver um mundo melhor, ajudar mais as pessoas, porque seu propósito, se você, para cumprir o seu propósito, com bens materiais, você vai fazer muito mais, você vai alcançar muito mais pessoas, percebe? Então a riqueza faz você resgatar muita vida, faz você resgatar a sua vida também, porque você vai ter dignidade. Com bens materiais, você passa a ser uma pessoa digna, uma pessoa respeitada. Por quê? Porque você está buscando, você está querendo, você está batalhando, você está saindo do comodismo, saindo da procrastinação, do adiar para amanhã, né? Então você está saindo. Então você vai fazer o quê? Você tem condições de estar buscando mais. E você vai pagar um preço por isso. Claro que vai pagar um preço por isso. Que não é fácil também, né? Você vai pagar um preço por isso. Mas o pobre, ele não sofre ameaças. É lógico, porque ele não tem. As pessoas não vão atrás dele para ter, por exemplo, conhecimento. Porque se ele está pobre, é porque ele ainda precisa buscar conhecimento. Então você percebe? O pobre não sofre ameaças. Mas ele tem que mudar. E ele tem que mudar, ele tem que sair dessa situação que ele está também, para que ele possa crescer. Mesmo com ameaças, mesmo com dificuldades, vamos supor assim. Porque as pessoas que é pobre passam dificuldade, mas as pessoas que têm bens materiais também passam dificuldades. Também sofrem perseguições. Mas nós temos que preferir sofrer perseguições com bens materiais do que você sofrer as perseguições da pobreza, né? Que é, por exemplo, você não ter condições de cuidar do seu filho, de levar o seu filho para um bom hospital, procurar um bom médico, enfim. Todos esses sentidos, né? Então nós temos que buscar sim, porque quanto mais eu tenho, porque foi muito pregado para nós que de riqueza é coisa do demônio, né? Que eu preciso ser pobre para entrar no reino dos céus. Então Deus não quer a gente lá, porque ele é rico. Todos os pobres que morrer, Deus não quer ele então, porque, não é? Nosso Deus, ele ama todos. Mas o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. É o Deus que fez esse mundo lindo e maravilhoso para nós. Você acha mesmo que ele é pobre? Pobreza é resistência, é improdutividade. E Deus quer mais rico em produção do que Deus? Olha o que ele fez para nós. Pensa. Né? Então veja. Vamos buscar cada vez mais a gente ter condições, né, de sair dessa miserabilidade, de achar que a gente tem que ser pobre para entrar no reino dos céus. Não. A gente tendo condições financeiras. E é lógico que a gente tem que ter assim. A gente não é pecado você ser rico, não é pecado você ter bens materiais, desde que o seu coração não seja um coração voltado para a sua riqueza. O seu coração tem que estar voltado para Deus. Senão você passa a ser o quê? Uma pessoa egoísta, uma pessoa soberba, olhos altivos, né, que é soberbo, e isso Deus odeia.
Não percebe? Então você pode e deve ter sim bens. Porque com os seus bens você pode alcançar mais pessoas, levar mais vida para as pessoas, cumprir o seu propósito aqui nessa terra com muito mais facilidade do que aquilo de quando você não tem. De quando você, é porque a pobreza é improdutividade, então você não consegue produzir. Percebe? Então, não é pecado a gente ter bens, não, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata. E o nosso Deus é criador de todo esse mundo maravilhoso que nós vivemos. E ele mandou a gente, lá no Gênesis, que vocês pegarem a Bíblia no Gênesis, vocês vão ver que Deus fez o homem para que domine e submeta a terra. Sobre os animais, sobre os peixes, sobre os frutos, tudo a gente para dominar, ou seja, para a gente usufruir. Não disse em momento nenhum para a gente dominar uns aos outros. Porque isso é ganância, isso Deus não reprova. Isso Deus não quer. Não é para a gente manipular as outras pessoas, né? Então a gente tem o quê? A gente tem que a natureza foi feita para o homem, a terra foi feita para os filhos, mas os filhos uns aos outros precisam amar e respeitar como Jesus nos ensinou, né? Nós não podemos dominar ninguém, certo? Muito bem, vamos lá então agora nós vamos para o capítulo, versículo 9. A luz dos justos brilha, mas a lâmpada dos injustos se apaga. Como é que está a sua luz? Como está a sua luz? Luz é para ficar no alto, para ficar brilhando. Olha aquela luz, ela está até atrapalhando um pouco, mas ela está lá acesa. Luz é para ficar no alto, é para iluminar. Ela não foi feita para ficar debaixo da cama, debaixo da mesa. Não, a luz foi feita para iluminar, para brilhar. Não foi feita para ofuscar. Não foi feita para ficar escondida. Porque você tem que ser luz para as pessoas. Nós precisamos ser luz para as pessoas. Então, a luz do justo brilha. Então você tem que ser uma luz de justiça, uma luz de amor, uma luz de perdão, uma luz de compreensão, uma luz de arrependimento, uma luz para voltar para Deus. Ah, minha luz está apagada, eu estou no pecado. Reconheça que você errou e volte para o seu Senhor. Ontem a gente estava estudando Provérbios também, a gente está estudando, ontem nós estudamos o capítulo 20 do curso que a gente tem aqui presencial. E aí a gente falava, né, da gente ser luz, né, da gente ser luz para as pessoas, da gente brilhar para as pessoas, né, para que a gente possa levar cada vez mais as pessoas a buscarem Deus, a encontrar Deus, né? Esse é o nosso propósito, então nós não podemos deixar a nossa luz apagar, certo? A insolência só provoca briga, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. O que é a insolência? É você ser egoísta, ser soberbo, arrogante, né? Só vai provocar brigas. Você não é mais do que o outro. Ninguém é mais do que ninguém. Nós somos todos filhos de Deus, sua imagem e semelhança fomos criados. Nós temos as nossas profissões aqui na Terra, mas isso não significa que qualquer uma ou outra profissão seja maior que o outro. Por quê? Porque todos nós precisamos de todos. Então, todos somos iguais perante Deus. Não tem distinção. Percebe? Então, a insolência provoca brigas, mas a sabedoria acompanha os que se deixam aconselhar. Deixe-se aconselhar pela sabedoria, né? Seja luz para você, seja luz para o outro. Deixe-se aconselhar pela sabedoria. Busque a sabedoria, né? Lá em Tiago 1,5 fala, busca a sabedoria. A sabedoria está para quem quiser encontrar. É só você buscar. De todo o seu coração. Mas para você buscar de todo o seu coração tem que estar limpo. Não dá para colocar coisas dentro do seu coração se ele estiver cheio. Então você tem que, quando você vai colocar alguma coisa no computador, se ele está cheio, ou no celular, né? Se ele está cheio, o que você precisa fazer? Esvaziar. Esvaziar alguma coisa, tirar alguma coisa, limpar alguma coisa, mandar para a lixeira, para que você possa colocar outra coisa, senão não cabe. E é mesmo assim nosso coração. Se a gente não limpar o nosso coração, não vai caber nada mais aí dentro. Então o amor de Deus não pode entrar onde o coração nosso está sujo, onde o coração nosso está cheio de maldade, está cheio de ódio, está cheio de inveja, de orgulho, de soberba, né? Quando o ego está lá em cima, eu sou melhor do que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Todos somos iguais perante Deus. Certo? Vamos lá. Isso aqui é triste, hein? Riqueza conseguida de repente acaba diminuindo. Quem ajunta pouco a pouco se enriquece. É o que nós falamos lá em cima, né? Se
Se você vai ficar dormindo, você não vai juntar riqueza. Mas se você trabalha, pouco a pouco você vai juntar riqueza. Mas aquela riqueza conseguida de uma vez pode te custar muito caro, certo? Aí pode custar muito caro. Porque você vai conseguir essa riqueza, tipo aquele homem lá que botava o leite, a água no leite, e que o rio levou tudo embora. A um certo momento ele tinha bastante dinheiro, mas de repente nem usufruiu, porque ó, foi embora. Certo? Então, tudo que é conseguido através de suborno, através de injustiça, através de dominação do próximo, não prospera, gente. Não prospera, porque não é isso que Deus nos quer para nós, né? Esperança que tarda deixa doente o coração. Olha aí. Ah, eu tenho um sonho. Não, quem sonha, feio. Quem sonha não consegue, não. Você tem que ter um sonho, fazer o seu projeto e partir para a luta, para ação. Senão não adianta tirar o seu sonho do papel. Não adianta você ficar, né? Então, a esperança que tarda deixa doente o coração. Ah, eu quero fazer isso. Ah, mas quando? Ai, quando eu conseguir um novo emprego? Ah, quando eu ganhar na loteria? Ganhar na loteria tá difícil, hein? Difícil ganhar na loteria. Por quê? Porque você tem que lutar pouco a pouco, fazer no seu dia a dia, né? Ali como fala ali no provérbio 11, né? Quem ajunta pouco a pouco se enriquece. Então, se você ficar esperando muito, o muito nunca vai vir e você vai ficar o quê? Vai ficar resistindo a vida inteira e vai ficar pobre. Certo? Quem despreza o conselho se arruína. Quem respeita o mandamento será salvo. Olha como o primeiro que a gente viu, né? O conselho do sábio é fonte de vida. Olha aí, para evitar os laços da morte. Olha, a gente precisa um dos outros, né? A gente precisa... É lógico que nós temos que buscar pessoas sábias. Né? Quem eu estou procurando conviver comigo? Quem eu estou procurando para me orientar? Né? Qual é as pessoas que eu estou frequentando? Qual é a frequência dos lugares onde eu estou indo? É um lugar bom? É um lugar que faz crescer? Ou é um lugar que não vai me fazer crescer nunca? É um lugar que só tem tristeza, que só tem reclamação, que só tem bebedeiras, que só tem coisas que Deus desaprova. Então veja o lugar que você está, a ambiência que você está frequentando. Porque você é o resultado, né, das 5 pessoas que estão ao seu redor. Quem mais você convive? Então cuidado, né? Quem despreza o conselho vai se arruinar. Mas quem respeita o mandamento será salvo. Busque sabedoria cada vez mais para que a gente possa ter, né? Você, nós possamos ter mais contato com Deus. E aí a gente saber nosso propósito e cumprir nosso propósito com maior clareza, com maior discernimento, sabendo discernir, né, o que é bom, o que não é, né? O que é bom, o que é errado, né? O que é certo, o que é errado. Bom senso alcança favor, mas o caminho dos traidores conduz para a ruína. Você vê aqui, Provérbios é assim, é um atrás do outro, né? É pancada atrás de pancada. O homem esperto, olha lá, age com conhecimento de causa. O que é conhecimento de causa? É você ser perito naquilo, você conhecer de fato aquela coisa que você se aprofundou em conhecer. É um conhecimento mais aguçado, né? É um conhecimento assim mais profundo. Nós precisamos conhecer um pouco de tudo, mas você tem aquilo que você domina mais. Então, o que é o homem esperto? Ele age com conhecimento de causa. Mas o insensato manifesta a sua estupidez. É como eu dizia ontem, né? A pessoa, ela vai procurar uma pessoa, senta numa roda de conversa e tem uma pessoa que é muito sábia ali. E ela vai para escutar essa pessoa. Mas ela chega lá, ela começa a falar tanto dela, falar. E ela não dá oportunidade para o outro falar. Ao passo que se o outro fala, ela vai ser mais sábia. Ela vai ser sábia, ela vai se tornar sábia. E se ela não deu oportunidade para outra pessoa falar, para que ela possa crescer, para que ela possa entender com o que a pessoa está falando, ela tenha maior esclarecimento e possa crescer em conhecimento, ela vai deixar passar. E com isso vai acontecer o quê? Ela vai embora tola e a pessoa continua sábia. Mas ela desprezou o conhecimento. Quem despreza o conhecimento vai morrer na tolice, vai morrer na pobreza. Por quê? Porque não dá ouvidos para o conhecimento, né? Não dá ouvido para a sabedoria, não dá ouvido para... Nós temos a sabedoria horizontal e a sabedoria vertical.
Então, a sabedoria horizontal é aqui na Terra que a gente, né, dos livros que a gente lê, dos estudos que a gente faz, dos cursos que a gente faz, de tudo aquilo que a gente busca. Né? Quanto mais eu tenho conhecimento aqui na Terra, mais Deus vai me dar conhecimento do céu. Por quê? Porque eu estou buscando, porque eu estou fazendo. Lembra dos talentos? Nunca esqueça, né? Sempre fique bem aí na mente, assim, ó, cutucando aí, para que a gente não possa esquecer nunca. Vamos lá. O mau mensageiro provoca desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. Você viu que os provérbios eles vão se repetindo assim de uma forma diferente, mas o significado praticamente é o mesmo, né? Lembra que ontem a gente falava que a língua que fala, que a língua pode ser uma língua fiada, ela produz a morte, né? E uma língua que fala coisas boas, ela traz a cura. Então hoje aqui também, olha. Aqui fala do mensageiro. Quem é o mensageiro? O mensageiro é aquele que leva a mensagem, né? Qual é a mensagem que você está levando? Qual é a mensagem que você está levando? Qual é a mensagem que você está levando para a sua vida e qual é a mensagem que você está levando para a vida dos outros? Você é o mensageiro. Mas a mensagem não é sua. A mensagem é aquilo que você vai adquirindo, a mensagem é aquilo que Deus quer mandar para você. Mas essa mensagem você precisa ter consciência do que você está levando de mensagem. Então, o mau mensageiro provoca a desgraça, mas o mensageiro fiel traz a cura. 18. Miséria e vergonha para quem rejeita a correção, mas quem se junta com... Não, cadê? Miséria e vergonha para quem rejeita a correção e honra para quem observa a repreensão. Percebe? Por que miséria e vergonha para quem rejeita a correção? A correção vem de quem? Vem de Deus. Né? Deus quer os seus filhos corretos, Deus quer os seus filhos retos, Deus quer os seus filhos no caminho. Quem não quer os filhos no caminho? Quem quer desviar os filhos do caminho? Quem quer? Não é Deus que quer desviar os filhos do caminho, certo? Então, para quem rejeita a correção, miséria e vergonha. O que o inimigo quer que a gente faça? Se afaste de Deus. Quanto mais você se afasta de Deus, mais feliz ele fica. E quanto mais você se afasta de Deus, mais miserável você fica. Mais você vai ficar ter vergonha, por quê? Porque você vai achar, eu não mereço mesmo, vai ficar sempre reclamando, sempre lamuriando, sempre na vítima, né? Sempre sendo vítima. Lembra que eu disse de ontem? Vítima? Você é vítima de você mesmo. Você conta histórias pra você que te faz você ficar não merecendo as coisas, voltar pensando no seu passado. Para de pensar no seu passado. O teu passado não importa mais. O teu presente é que importa. Confesse a Deus o teu passado para que você se liberte dele. Perdoe quem você tem que perdoar do seu passado para que você se liberte dessa pessoa. Não é da pessoa que você vai se libertar, é de você mesma, da carga que você tá carregando, que você não está conseguindo suportar, mas você está lá com rancor, com ódio da pessoa. Sendo que a pessoa, ela tá bem, tá feliz. Como é que pode uma pessoa que me fez tanto mal ser bem? Mas a pessoa, de repente, ela já se perdoou, ela já, sabe, ela já confessou os seus pecados, ela já tá bem, ela não tá carregando culpa nenhuma, quem tá carregando é você. Que você acorda e levanta, né? Dorme e acorda com essa pessoa nas costas, ou seja, com esse peso nas costas. Jesus dizia, vinde a mim vocês que estão aflitos, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? Então, por quê? Por que carregar? Limpa seu coração. Aqui é tanto ódio no coração. O ódio é só pra você. Ele vai causar ruína pra você. Não vai causar pro outro, certo? Então, veja. Não tenha vergonha. Porque se você está preso no seu passado, confesse a Deus os seus pecados e volte para Ele. E Ele é o pai que busca, que corre. Lembra aquele pai que corre para pegar o filho? Os filhos que saiu, né? O filho pródigo que foi embora e depois eles caem em consciência e volta. Cai em consciência você também e volta para a casa do pai. O pai vai te pegar no colo, vai te pôr anel no dedo, vai pôr sandália nos pés, ou seja, você é digno de ser meu filho. Anel no dedo é dignidade. Sandália nos pés é dignidade, é para você caminhar, para você ir para lugares que Deus preparou para você. Deus tem promessas para você. A Bíblia está escrita e Deus não é homem para não cumprir a sua palavra. Ele é Deus e Ele é fiel. Ele é cumpridor de promessas. Ele tem muitas promessas para você.
Enquanto você fica se lamentando, se lamuriando, reclamando, você vai ficar o quê? Na miséria e na vergonha. Porque é isso que o inimigo quer. Saia disso, não dá o braço a torcer pro inimigo, não. Nosso Deus é todo poderoso. Busque Ele cada vez mais na sua vida. Para você ter mais saúde. Para você... Saúde, sim. Saúde física mesmo. Saúde. Para você amar mais as pessoas. Para você se sentir bem. Você já percebeu? Ontem eu disse isso também. Quando a gente acha que todo mundo tá ruim, que todo mundo é ruim, só você que é bom, para pra pensar, né? Então volte atrás, peça perdão e recomece. Não é feio recomeçar. O inimigo não quer que você recomece, mas Deus está pronto a te perdoar cada momento. Todo momento da sua vida ele está lá, mas é você que tem que abrir a porta do seu coração para ele entrar. Ele quer entrar, mas você não deixa, você tranca a porta. E não deixa ele entrar. Limpa teu coração, tira essa amargura, essa sujeira que está aí dentro, deixa Deus entrar, você vai ver como é que a sua vida vai melhorar, como a sua vida vai mudar. Tenha certeza disso. Não é o outro que precisa mudar, sou eu que preciso mudar. Quando eu mudo, o mundo muda. Mas porque eu mudei. E eu começo a ver o mundo com outros olhos. Enquanto eu vejo o mundo com os olhos, com os meus olhos que estão todos cheios de escama, eu não vou ver o mundo bonito. A passagem a parábola que nós falamos ontem também aqui, a parábola da samaritana que está no poço. Ela vai ao meio-dia no poço, gente. Por que ela vai meio-dia no poço? Ela vai meio-dia no poço porque ela não quer escutar os outros falar da vida dela. Porque quando Jesus começa a falar com ela, Jesus fala assim, vai buscar seu marido pra gente conversar? Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Ela não omitiu que ela não tinha marido. Só que ela já tinha tido 5 e estava vivendo com um 6º e que também é seu marido. E aí Jesus fala isso pra ela. É verdade, né? Você tem 5 maridos, vive com um que não é seu marido. Ou seja, ela não omitiu o que ela vivia. Mas ela ia tarde lá buscar a água no poço meio-dia, porque as mulheres iam de manhã, porque no deserto meio-dia, você imagina, né? Com o balde d'água na cabeça e um sol escaldante. Então ela não ia de manhã porque as outras ficavam o quê? As santas puritanas ficavam assim no ouvido dela. Cuidado com o que você fica falando dos outros, né? Você mata as pessoas com a sua língua, né? E você se mata também, porque tudo volta pra gente. E essa moça samaritana também não era feliz, ela era amargurada, veja. Ela já tinha tido 5 maridos e estava com o 6º, ou seja, nenhum era bom para ela. Mas ela precisava mudar, e ela precisava se transformar. E aí Jesus leva o que para ela? Leva água viva. Aí ela fala assim, me dá dessa água então, Senhor, para não precisar mais buscar aqui no poço. Achando que era água natural, né? A água que cura o corpo. Água, literalmente água. Mas não, Deus falou para ela da água do Espírito, a água viva que brota dele. A água que nos faz nos transformar, a água que faz nos nascer de novo. E quando Jesus fala isso para ela, e aí ela fala assim, mas Senhor, nós somos samaritanos, a gente não pode... Vocês falam que, os judeus falam que a gente não pode orar no monte, e lá em Jerusalém nós também não podemos orar, porque se nós formos lá, vocês são nossos inimigos, não deixa a gente entrar. Então aonde que a gente vai adorar o Deus, o nosso Deus? E aí Jesus fala assim, Deus, nosso Pai, Ele busca adoradores em verdade, em espírito e verdade. Nem no monte, nem no templo, Deus está dentro de você. Olha que lindo isso, gente. Deus está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Mas se você o rejeita, ele não consegue agir dentro de você. Se você não faz aquilo que você precisa fazer, se você não luta, você não batalha, você não pega a semente que ele já colocou dentro de você quando você nasceu e faz essa semente romper, você não vai prosperar. O teu coração está cheio de ódio. Deixa Jesus entrar aí dentro. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar aí dentro para que você possa ser uma pessoa nova, renovada. Quando a mulher fala, confessa os pecados para Deus, para Jesus, né? Nosso Deus Jesus. Quando ela confessa os pecados para Ele, o que ela faz? Aí Jesus fala para ela que ela, né? Ele fala, nossa, você é um profeta, né? Porque sabe que eu tenho... Ou então ela pensou assim, nossa, esse cara aí tá escutando as fofoqueiras lá, falando mal da minha vida, né? Que eu já tive 5 maridos, tô no 6º. Daí ele fala, não. Quando ele fala, né, que Deus é espírito em verdade, ela fala, é verdade que eu vejo que você é um profeta, e é verdade que as escrituras falam que vai vir o Cristo, aquele que vai nos libertar, né? E aí ele fala assim para ela,
Sou eu que está falando com você. Percebe? Sou eu que está falando com você. Olha isso, gente. Olha isso. E ela, na hora, ela faz o quê? Ela deixa tudo, larga tudo. Você está largando tudo, está deixando tudo para seguir Jesus? Está limpando o teu coração? Está jogando a água da vida dentro do seu coração? Que ele fala, eu sou a água viva. Se você soubesse a água que eu tenho, você é que me pediria dela, de beber. Olha isso, que maravilha. E aí ela fala. E aí Jesus fala, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Ela larga o balde e ela vai para a cidade. E na cidade ela sai gritando. Eu encontrei alguém que é um profeta. Eu acho que é ele que deveria, que a gente está esperando. É ele, gente. Vamos lá ver, vamos lá ver. E ela volta, porque ela deixou o balde. Então deixa tudo. E ela foi anunciar Jesus. E aí ela traz uma multidão com ela. Percebe? Então o teu passado não te condena. Jesus busca os improváveis. Jesus não busca aqueles que se acham dono da verdade. E você fica falando assim, ó, eu preciso, nossa, mas eu preciso conhecer mais, eu preciso buscar mais, eu não estou pronta, eu não estou preparada para falar de Jesus. Eu também não estou. Eu estou aqui falando para você e eu tenho certeza que muitas palavras aqui que eu estou falando para você tá tocando o teu coração. Tá fazendo você despertar, tá aquecendo o seu coração. Eu tenho certeza disso. Porque se eu não estivesse aqui falando isso, eu não saberia disso. Mas eu sinto também que Deus me chamou. E eu preciso falar aquilo que eu sei, aquilo que eu já aprendi, eu já vou passar. Porque aquilo que eu aprendi, que eu estou passando, você pode ser curado com isso. Ser transformado com isso. Então, Jesus está me usando para transformar você. Jesus está me usando para modificar você. Jesus está me usando para dizer que você tem a água viva dentro de você. Saia para anunciar esse Jesus. Não importa o teu passado, não importa o que aconteceu com você, o que importa é daqui para frente. Jesus não procura pessoas capacitadas, ele procura pessoas disponíveis, que têm coragem de largar o balde lá no poço e anunciar ele na cidade e trazer um monte de gente para ele. Percebe? Olha que lindo o nosso Deus, gente. Ele é maravilhoso, ele conta com a gente. Sai desse vitimismo, por favor, saia disso, né? Então vamos lá, vamos continuar, senão a gente não termina hoje, né? Mas é muito gostoso. Desejo satisfeito é doçura para a alma, mas os insensatos detestam afastar-se do mal. É desejo satisfeito. É o que eu falo para vocês. Esse desejo que eu tenho de passar a palavra também, eu estou conhecendo e estou passando para vocês, é um desejo maravilhoso, é gostoso. Né? Mas os insensatos, eles procuram o quê? Não ouvir e querem, né? Quer viver no mal, não quer se afastar dele. Quem caminha com o sábio se torna sábio. Quem se junta com os insensatos torna-se mal. Já falamos isso, né? A desgraça persegue os pecadores. A paz e o bem perseguem os justos. Não tem nem o que falar, né? A herança do bom permanece na sua família, mas a riqueza do pecador está reservada para o justo. E eu pergunto agora para você. A herança do bom. Tudo que é herança. Tudo, em todos os sentidos, herança. Herança de conhecimento, herança de sabedoria, herança de bens materiais. Se você tem sabedoria, você tem tudo. Porque ela vale muito mais do que o ouro, do que a prata. Então, eu pergunto agora, que legado? Que legado? Ou seja, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está plantando, é um legado que você está deixando para a sua família. O legado que você está deixando da sua família, essa família sua vai fazer você ser lembrado por ela por muito tempo, eternamente, ou você vai ser uma pessoa que, quando você morrer, ninguém vai lembrar de você. Às vezes até desejo que você morra. Né? Porque se a gente fica só buscando coisas ruins nesse mundo, Deus me livre, né? Desejar que alguém morra, mas enfim. Que legado nós estamos deixando para as pessoas, né? Porque a herança do bom permanece na sua família. O que você tem feito para que a sua família possa permanecer com o seu legado, com as coisas que você está deixando? São coisas boas ou são coisas más? Então, se afaste do mal para que você possa crescer em sabedoria e graça e possa alcançar a graça e o favor de Deus. A lavoura do pobre dá rico sustento
Mas ele pode se perder por falta de juízo, né? Ele pode se perder por falta de juízo. Muitas vezes também por falta de justiça. Percebe? O que é a lavoura do pobre? A lavoura do pobre é aquilo que todo dia você vai fazendo um pouquinho, vai plantando um pouquinho, vai colhendo. Quando você perceber, você já venceu a procrastinação, venceu a cama, venceu o descanso, venceu a dormir mais um pouquinho, a cochilar mais um pouquinho. Então, você venceu a procrastinação. Então, a sua lavoura vai te dar sustento. Aos poucos vai te dando sustento. Mas você pode perder tudo por falta de juízo. Se você não tiver juízo, você pode perder. Ou seja, você pode nem conseguir. Porque, veja, tudo aquilo que nós vamos fazendo de pouco em pouco, nós podemos conseguir cada vez ter mais. Mas se eu não faço nada, então eu vou perder tudo. Eu não tive juízo para crescer, eu posso perder tudo aquilo. Sem mesmo ter. Aquilo que eu poderia ter, eu passei para outro, eu dei de mão beijada para outro. Por quê? Porque eu rejeitei aquilo que Deus me deu. Quando ele me fez sua imagem e semelhança, ele plantou a semente. Mas se eu estou rejeitando a semente que ele plantou, eu estou deixando para outro colher o fruto que deveria ser meu. Percebe? Quem poupa a vara odeia o seu filho. Mas aquele que o ama, lhe aplica a correção. Corrija seu filho. Não deixa seu filho cair, né? Nas garras do inimigo, nas garras dos vícios, né? No pecado, daquilo que afasta ele de Deus. Então, quanto você mais usa da vara no sentido de educar, de disciplinar, não precisa espancar seu filho, não. É só conversar, é ter diálogo, é olhar no olho, né? É buscar trazer seu filho para perto de você. É você sentir o cheiro do seu filho. É você saber onde seu filho está andando, com quem seu filho está andando. O que o seu filho está buscando. Fique perto do seu filho, porque quanto mais você se distancia dele, mais o inimigo leva para perto. Então, se você poupa a vara, ou seja, se você poupa de estar com seu filho, de sentir o seu filho, de ver o seu filho, de amar o seu filho, o mundo aí fora, o inimigo vai catar ele e depois você vai sentir muita tristeza por isso, né? Então, quem poupa a vara, ou seja, se você poupou a disciplina, poupou o diálogo, poupou a repreensão, né? Saiba educar seu filho. Tem um livro muito bacana que ajuda muita gente. Existe um livro que chama Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Parecido com o do Augusto Cury, mas não é do Augusto Cury, não. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Eu acho que é esse o nome do livro. Depois eu confirmo e falo no outro vídeo. Mas ele não é do Augusto Cury. Pais Sábios, Filhos Brilhantes. É muito bom mesmo. Vai ajudar muito a gente a clarear o que a gente tem que fazer para os nossos filhos, como a gente deve educar nossos filhos. Então, deve educar nossos filhos no amor de Deus, com a Bíblia, com a palavra, desde pequenininho. Eduque seu filho desde pequeno no caminho do Senhor, e ele nunca se desviará dele, mesmo depois de velho, certo? Vamos lá, e por último, versículo 25. O justo come e se sacia, mas o ventre dos injustos passa necessidade. É o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? O justo come e se sacia. Ou seja, aquele que é justo, aquele que faz o que tem que ser feito, aquele que busca cada vez mais crescer, melhorar, busca conhecimento, busca sabedoria. Ele não para, ele está em movimento constantemente, ele não para. Então, ele vai comer e vai se saciar e vai ser lembrado ainda. Mas o ventre dos injustos vai passar necessidade. Por quê? Porque só busca maldade, não quer saber, né, do que Deus tem para ele, ele não aceita correção, não busca sabedoria, não busca as pessoas sábias para estar junto com ele, né? Nunca se esqueça que o outro tem as peças do quebra-cabeça e junto nós podemos ser muito mais, né? Porque aí a gente vai ter o quebra-cabeça montadinho, ou seja, a gente vai ser próspero, vai comer e vai ficar saciado, vai ter mais riquezas, né? Em todos os sentidos, riqueza espiritual, riqueza material, né? Vamos estar saciados. Deus abençoe sua casa, sua família. Uma boa sexta-feira para você. Deus abençoe seus filhos, seus negócios, o seu trabalho. Te desejo tudo de bom nessa sexta-feira maravilhosa, que o único e exclusivo dia que você tem é o hoje.
Vá curtir o hoje e vá cuidar daquilo que Deus te deu com o maior carinho, que é a sua vida. Cuida dela, porque ela é sua. Cuida da sua. Beijo no coração.